pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre O Estranho Misterioso do Mark Twain. Mark Twain, um escritor do século XX, que inclusive esse livro não foi publicado durante a vida dele. Ele escreveu também As Aventuras de Tom Sawyer, que é muito importante, é a obra mais conhecida dele. E eu acho que ganhou mais prêmios, não tenho certeza. Mas ele ganhou muitos prêmios porque ele é reconhecido, né, na literatura mundial, universal, como um grande clássico. Mark Twain, um autor clássico, todas as suas obras consequentemente serão clássicos. Esse último livro não foi editado durante a vida dele, foi editado por um amigo depois que ele morreu. E O Estranho Misterioso pega ele no último estágio da vida dele. Mark Twain é um historiador, não, é um escritor contemporâneo. Como todo escritor contemporâneo, ele tem uma visão um pouco pessimista do desenvolvimento tecnológico. Então, nesse último livro, isso é escancarado ao máximo, assim, essa visão pessimista dessa realidade institucional de que o humano tem que ser super, que ele tem que desenvolver toda a sua capacidade intelectual e cognitiva, que ele tem que desenvolver tudo durante a vida, que ele tem que ter isso, ter aquilo, enfim, né? O livro se passa na Idade Média. Se na Idade Média Deus era o Senhor de todas as coisas, era a verdade, era a luz e a libertação, para a Idade Moderna, quem é a libertação, quem dará a felicidade para o homem é a ciência. Então esse ideal da ciência, a busca da felicidade através de uma autoaprimoração do humano a partir da ciência, é algo questionado, inclusive por esse livro. Apesar de que esse livro se passe na Idade Média. Qual que é o roteiro, né? Qual que é a trama? São três crianças, três meninos, que encontram um anjo. O nome desse anjo é Satã. A história se passa num vilarejo da Idade Média. Esse anjo, ele começa a vivenciar junto com as crianças o cotidiano desse vilarejo e a escancarar a realidade por detrás dessas vivências cotidianas. E aí, pessoas que até então eram comuns passam a serem expostas pelo anjo para as crianças. E a gente começa a ver também que por detrás de várias máscaras dessas pessoas existe uma realidade um pouco mais profunda e complexa, né? Porém, né, a perspectiva do anjo é sempre negativa. Por quê? Porque muitas vezes o cotidiano deles ali é super falso, né? É um teatro que eles buscam fazer todos os dias, um teatro que eles buscam representar todos os dias, mas que não leva em consideração alguns aspectos da humanidade, como o egoísmo, como a crueldade, como a maldade. Ele evidencia muito isso. Tem uma parte do livro que fala sobre uma moça que se apaixona por um advogado, um advogado local, e assim, o fato de ele não ter privilégios sociais faz com que a paixão dela diminua. Isso acontece no livro e é uma crítica ao amor, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que o amor é perfeito, é ideal, mas no fundo não é não, né? É uma questão de interesse, busca de satisfação de si mesmo no outro, né? A visão do anjo sobre a humanidade é de que a humanidade é um grande rebanho, né? Faz tudo baseado no que o vizinho está olhando, assim, que nega suas crenças e seus pensamentos mais racionais em detrimento de um egoísmo, de uma fúria egoísta que permeia toda a instituição. Ele diz que nenhum humano nunca de fato quis se submeter a uma instituição, mas acaba se submetendo porque o desejo, em última instância, do humano é se igualar aos seus vizinhos, é não ser julgado pelos outros, é ter privilégio numa comunidade maior do que ele mesmo, enfim. Essa busca de prazer na comunidade faz com que o próprio homem dissimule as suas crenças e pensamentos em detrimento dos outros. Isso passa na Idade Média, naquele período das trevas, onde há caça às mulheres, né, curandeiras, que são chamadas de bruxas. Há uma cena de apedrejamento em que o anjo está presente também, e os três meninos, né, porque eles sempre estão juntos, e o anjo sempre esclarece algo para os meninos, sempre traz para eles uma nova perspectiva, um olhar um pouco mais aguçado sobre os acontecimentos, né? E os meninos questionam o anjo, né? Mas o anjo sempre se justifica de alguma forma. Nessa cena do apedrejamento, o anjo ri e é questionado ali pelos caras do vilarejo. E aí ele diz: estou rindo porque nenhum de vocês quer jogar pedra, mas joga porque o outro está jogando. Fazem simplesmente porque o outro está fazendo.
Vocês não escolhem por si mesmos. E nenhum de vocês se sente bem fazendo isso, e vocês continuam fazendo porque a raça humana, para ele, é uma questão de coletivo. A raça humana se estabelece a partir de quem grita mais, é algo nesse sentido. Há passagens do livro em que o anjo diz que não devemos chamar os humanos de animais, porque nem os animais são tão grotescos quanto os humanos. O comportamento cruel da humanidade se baseia numa institucionalização da natureza. Essa institucionalização da natureza é uma espécie de repressão da natureza e acaba gerando um comportamento um tanto cruel, que acaba, por exemplo, apedrejando pessoas, condenando pessoas a torturas e a mortes muito cruéis. Esses atos cruéis que só acontecem no âmbito do humano acontecem exatamente porque há um aspecto egoísta, um aspecto cruel, um aspecto de crueldade, né, que constitui a própria raça humana, né? E esse aspecto ele só acontece por uma necessidade de se igualar ao vizinho. O que é trazido no livro pelo anjo para as crianças é exatamente isso, que o egoísmo humano ele só acontece porque o humano precisa ser vigia de si mesmo, né, como se estivesse vigiando uma besta no seu interior e, consequentemente, precisa vigiar o outro também, porque parte do pressuposto que o outro também tem uma besta dentro de si que precisa ser controlada. E para controlar, a raça humana acaba institucionalizando várias crueldades, várias ações cruéis, por exemplo, penitências, aprisionamento, tortura, todas essas ações humanas institucionalizadas pela própria lei humana, né? Uma lei que o homem impõe a si mesmo para autocontrolar-se, é algo que gera riso para o anjo que conversa com as crianças, porque ele não consegue entender como a raça humana é capaz de ser tão ignorante. O Mark Twain, nessa época, como esse é um dos últimos livros dele, inclusive não foi editado por ele, foi editado por um amigo dele depois da morte dele, depois da morte de muitos familiares dele, eu acho que foi a mulher dele que morreu, os filhos dele morreram, enfim, ele viveu uma vida de decepções e sofrimento muito grande. Interessante pensar como toda essa decepção, todo esse sofrimento, né, acaba levando ele a ter uma perspectiva pessimista sobre as coisas, como uma felicidade eterna não existe, nada é para sempre, né? Como as coisas perecem, a própria vida natural, a gente vê que as coisas crescem e depois morrem, que as coisas não permanecem para sempre, contrapondo o ideal moderno de uma ciência que revelaria tudo, como diante dessa realidade onde o ser humano busca cada vez mais se equiparar às máquinas, se equiparar a um modo de produção, a uma excelência, busca sempre estar produzindo, progredindo, diante desse ideal de uma ciência esclarecedora de do mundo de modo geral, né? Uma ciência que trará a verdade, né? Dentro dessa perspectiva ideológica de uma sociedade inteira que acredita que o humano pode se aperfeiçoar até aos níveis de um transhumanismo, não cabe então uma reflexão da incapacidade humana, não só moral, mas ontológica, do próprio ser alcançar uma perfeição. Essa seria a crítica, uma crítica à incapacidade humana de alcançar uma perfeição, essa perfeição idealizada e projetada. É uma reflexão sobre as limitações, defeitos, imperfeições de nossa natureza. O ser humano tem, de fato, tendências a ser por natureza egoísta e pensar apenas na sua própria satisfação, não se deslocar empaticamente para pensar no outro, né? Então, isso é mais um tipo de coisa que tem que ser colocado na balança para a gente refletir.